Senhoras e senhores, eu quero conter aqui a minha emoção, porque hoje o tema educação foi muito debatido nessa casa, e a minha inspiração vem sim dos meus professores. Em 1994, a professora Tânia me recebeu na pré-escola, na Escola Municipal Hilda Vasconcelos. E o que eu recebia, além da escolarização, era uma continuidade do laço da minha família. Dentro de uma doutrina assim religiosa, a qual minha família foi capacitada e pôde assim apresentar à sociedade filhos também capazes para que pudéssemos de alguma forma contribuir em comunidade. Por que eu faço essa referência? Porque muito se discute nas questões que envolvem educação, e eu quero aqui focar um pouco na fala da professora Darcila, porque o que nós tivemos aqui foi um resgate da memória. E quando nós falamos no resgate da memória, nós não podemos jamais esquecer daqueles que construíram o legado que nós estamos hoje usufruindo. E nós temos aqui duas pessoas que construíram e continuam construindo este legado, que plantaram a semente, regaram a semente, viram essa semente dar frutos e continuam incentivando estes frutos para que essa semente novamente seja germinada. Eu tive a honra de receber a professora Darcila no meu gabinete, uma das maiores autoridades na educação desse município está aqui no nosso parlamento hoje. E eu comentei com a professora Darcila um pouco da minha história pelo mundo, pela Europa, aonde nós vimos que a história ela é contada várias vezes, porque o povo europeu ele tem este cultivo e este valor agregado, coisa que para nós latino-americanos nos é muito caro. Por vezes parece que é até impossível um simples reconhecimento, mas de autoridades que fizeram do seu trabalho o concreto que nós estamos hoje aqui tendo o privilégio de usufruir. Visitei recentemente o ex-gabinete do Dr. Mariano, aqui no prédio da antiga reitoria, e comentei com a professora Darcila, que eu não imaginava que ele estaria naquela condição. Que a história, que é recente, se comparado aos tempos passados de um povo europeu, ela se desfaz diariamente em meio ao mofo, à poeira e ao descaso. Que possamos criar o senso crítico e ao mesmo tempo termos a responsabilidade de honrar essa história, porque aqui estão pessoas que construíram essa história. Eu tenho 35 anos, graças a Deus, pelo trabalho, pela família e pela educação, trilhei o meu caminho. E posso hoje ter o mínimo de cultura para reconhecer exatamente isso, professor Darcila. Que nós temos enquanto jovens, eu vejo aqui jovens ex-alunos, jovens pais e mães, que aprender desta forma, a cultivar e valorizar a história de quem fez e ainda faz. Para concluir essa primeira etapa, que muito me toca em relação à educação, destaquei 3 palavras, professora Darcila: oportunidade, família e devoção. E a palavra devoção, eu coloquei uma palavra agregada, que é a devoção à educação. Uma geração de professores, ex-professores, ex-reitor, doutor Sarkis está aqui conosco, que não fosse a devoção e o empenho de vocês, nós não teríamos a cidade que hoje nós temos para usufruir, com tudo que aqui está consolidado, a cidade que eu amo, a cidade que me criou e que me recebe. Muito obrigado a vocês, que representam a história da nossa educação, que são autoridades da nossa educação. E hoje esse parlamento, vereador Ademar Pozzobon, ele se encaminha para o final de uma sessão solene,
devendo muito, no sentido de que nós temos que dar continuidade a esse trabalho de reconhecer os principais atores dessa nossa história. Professora Terezinha, a você eu dediquei 3 palavras que para mim também tocaram o meu coração: partilha, trabalho, comunidade. E aqui os representantes da Paróquia Perpétuo Socorro com certeza vão concordar com essas palavras que marcou o seu discurso, porque da partilha vem justamente acho que a nossa maior característica enquanto Santa Maria, que é a solidariedade. A nossa participação nesse último evento no Vale do Taquari foi prova de que a partilha do povo santamarense, ela é cultivada nas mais diversas paróquias da nossa cidade, nas mais diversas campanhas que todos os anos acontecem, que todos os dias se repetem, porque isso nos é ensinado, sim, pelos princípios religiosos. Eu ainda sou da geração que ensino religioso era tema, era matéria, era disciplina da escola. E que bom que eu tive uma professora que soube interpretar o que nós precisávamos receber de conteúdo em relação ao ensino religioso. Não dedicado a uma única religião, mas sim ao contexto agregado à espiritualidade. Isso vem do agregado também da nossa família. O trabalho como fonte do progresso, o trabalho como fonte das conquistas que cada um de nós, por meio do dom que Deus nos deu, que é a vida, somos capazes de sermos protagonistas. Eu posso falar isso, porque, professor José, da onde eu saí, os índices eles eram contrários, os índices não eram favoráveis. Porque, professor Danclar, as características que temos hoje nas nossas periferias, elas não são favoráveis ao desenvolvimento daqueles que não acreditam na palavra trabalho. Quando falamos no fortalecimento das comunidades, aqui volto mais uma vez à questão da restauração, de um progresso pautado também pelo princípio religioso, é porque nós vencemos essas etapas e estamos aqui para dizer que isso é possível. E comunidade, aquilo que nos move diariamente, seja no bairro, seja na vila, seja na organização social, seja na escola, no parlamento, na sociedade de modo geral. Viver em comunidade é um desafio. Estar disposto a enfrentar esses desafios, mas mirando um objetivo comum, é o que nos norteia nesse parlamento, vereador Valdir Oliveira. Porque acredito que aqui todos nós queremos o bem. Nós não estamos aqui dedicados ao mal. Então, esse é um princípio que somente nós, humanos, racionais, conseguimos interpretar. Mas, por vezes, até os seres não racionais, os animais, nos dão melhores exemplos. Por isso, é importante essa reflexão. Por isso, a espiritualidade nos torna diferentes no sentido de unirmos esforços e as comunidades nos ajudam a ter o verdadeiro sentido da vida. Obrigado por fazer parte da construção desse legado em nossa cidade. Eu peço desculpas se eu me estendi. Mas hoje, essas 2 mulheres que representam aqui a força da mulher santamarense, mereciam essa homenagem, essas nossas palavras, esse nosso carinho. E em um momento oportuno, se Deus me permitir, eu quero aqui também aproveitar esse momento, e momento oportuno, eu acredito que será possível, eu vou ter uma foto com a dona Terezinha, também a minha amiga a professora Darcila, e a doutora Gilce Antoninha Morgental, onde nós tivemos uma homenagem aqui, no Expediente Nobre, e descobrimos também o legado construído por essa mulher guerreira junto à nossa Universidade Federal, num desafio onde a mulher não era protagonista e ela se impôs e mostrou verdadeiramente a força que as mulheres têm em nossa sociedade. E hoje nós temos aqui mais 2 grandes exemplos da mulher santamarense. Então, vocês me representam, vocês representam com certeza
a nossa história e a força do coração do Rio Grande. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos.